E se eu te dissesse que o futuro já foi escrito há 3 milênios? Imagine que, no fundo de uma caverna esquecida pelo tempo e enterrada pelas areias do deserto, repousava um segredo que a humanidade não deveria conhecer. Recentemente, arqueólogos trouxeram à luz o que está sendo chamado de o Códice das Eras. Este documento não é apenas uma relíquia antiga, ele desafia tudo o que sabemos sobre a linearidade da história e a evolução humana. Nele, não encontramos apenas símbolos religiosos ou crônicas de reis mortos, mas algo perturbador: coordenadas geográficas exatas, datas astronômicas específicas e descrições detalhadas de tecnologias que só agora, no século XXI, estamos começando a entender. Como povos antigos poderiam descrever a propulsão de foguetes, a rede global de dados ou as cidades inteligentes antes mesmo da invenção da roda moderna? O conflito entre a ciência oficial e as evidências encontradas nessas páginas de papiro metalizado está apenas começando. Hoje, vamos decifrar, linha por linha, as previsões mais impactantes que este manuscrito faz sobre o nosso tempo e o que nos aguarda nos próximos anos. Prepare-se, pois o que você vai ver agora pode mudar definitivamente a sua percepção da realidade. Fique comigo, pois a verdade pode ser mais fantástica do que qualquer ficção. Para entender a magnitude desta descoberta, precisamos viajar até uma das regiões mais inóspitas e sagradas do planeta, os penhascos isolados do deserto de Judá. Foi ali, em uma fenda estreita que não aparecia em nenhum mapa arqueológico, que uma expedição independente localizou o que parecia ser um depósito selado. Mas o que encontraram lá dentro não eram cerâmicas comuns ou moedas oxidadas. Envolvido em uma liga metálica desconhecida, estava o manuscrito. Diferente de qualquer papiro já encontrado no Mar Morto, este material possui uma textura quase industrial. Quando os primeiros fragmentos foram levados ao laboratório, os cientistas ficaram atônitos. A datação por carbono 14 foi clara. O material orgânico presente tem exatamente 3.000 anos. Ele pertence ao século X a.C. No entanto, aqui começa o impossível. A análise espectroscópica revelou traços de elementos raros, como o irídio e o nióbio, em níveis de pureza que exigem processos de fundição avançados, algo que a ciência oficial afirma ser inexistente naquela época. Mas o verdadeiro choque veio durante a tradução dos primeiros glifos. O texto não fala de deuses ou mitos. Ele descreve com precisão matemática a composição da nossa alta atmosfera e, mais perturbador ainda, detalhe o que hoje conhecemos como a órbita geoestacionária, em a faixa exata onde nossos satélites modernos flutuam hoje. Como uma civilização da Idade do Ferro poderia ter cálculos sobre a curvatura da Terra e a resistência do vácuo espacial? Estaríamos diante de um conhecimento herdado de uma era pré-diluviana? Ou será que o manuscrito é, na verdade, um aviso deixado por alguém que já viu o fim da nossa própria linha do tempo? Quando os criptógrafos começaram a escanear as páginas deste manuscrito em busca de padrões, o que encontraram não foi uma escrita linear, mas uma forma de geometria sagrada que escondia mensagens em camadas. À primeira vista, parecem glifos arcaicos, mas quando sobrepostos a modelos matemáticos modernos, a transformação é assustadora. Um símbolo que antes parecia uma simples flor de lótus, revela-se, sob análise digital, um diagrama perfeito da estrutura de um átomo de hidrogênio. Outro desenho, que historiadores confundiram com uma árvore da vida, possui a configuração exata de uma antena parabólica de alta frequência. Mas o mistério se aprofunda quando paramos de olhar para as imagens e passamos a ler as descrições dos eventos. O manuscrito descreve com clareza o que chama de o grande despertar do pensamento invisível. O texto afirma que, 3 milênios após a sua escrita, a humanidade estaria conectada por uma teia impalpável de luz e impulsos, onde o conhecimento do mundo inteiro estaria na palma da mão de cada indivíduo. Uma descrição arrepiante do que hoje chamamos de internet. O Dr. Ari Storni, especialista em textos criptografados antigos, afirma que o manuscrito não apenas previu a tecnologia, mas as consequências dela. O texto fala de uma era de espelhos falsos, onde a verdade seria enterrada por montanhas de ilusões criadas por máquinas de pensar. Seria esta uma referência direta às fake news e à inteligência artificial que dominam o nosso início de século? As previsões não param por aí. O manuscrito detalha um período de sombras globais, onde o comércio entre as nações pararia por causa de um mal invisível que viaja pelo ar, uma referência que muitos pesquisadores ligam às crises sanitárias que paralisaram o planeta recentemente. Como estas informações foram parar em um pergaminho de 3.000 anos? Especialistas em segurança de dados que analisaram a codificação do texto dizem que a complexidade é superior a qualquer criptografia militar atual. Se este documento é um mapa do tempo, a pergunta mais urgente não é como ele foi feito, mas sim, no que ele diz que vai acontecer a seguir. Pois,
Segundo os símbolos que acabamos de decifrar, o pior das sombras globais pode ser apenas o prefácio de algo muito maior. Entramos agora no que o manuscrito chama de a Grande Transição, um período de 10 anos que mudará o curso da humanidade para sempre. Segundo as traduções mais recentes, este ciclo começou no ano que corresponde ao nosso 2020 e se estenderá até 2030. Mas o que as páginas de 3.000 anos dizem sobre a nossa década é, no mínimo, perturbador. O texto descreve uma mudança radical na forma como a vida na Terra é sustentada. Ele fala sobre o surgimento do Sol de metal, uma alusão clara à nossa transição para a energia solar e de fusão. O manuscrito descreve cidades inteiras que, em vez de fumaça e fogo, são alimentadas por placas que bebem a luz do céu. Ele chega a detalhar o fim das feras de carga, prevendo carruagens de ferro sem cavalos que deslizam pelo ar, silenciosas como pássaros de rapina. Seriam estes os drones e carros elétricos que hoje vemos como inovação, mas que para os antigos eram visões de um futuro distante? Mas nem tudo nesta transição é luz. O manuscrito faz um alerta sombrio sobre o que chama de a Era do Silêncio. De acordo com o Códice, entre os anos de 2024 e 2027, a humanidade enfrentará um desafio sem precedentes na comunicação. O texto sugere que a mesma teia de luz que nos conectou pode ser a nossa maior fraqueza. Ele menciona um pulso vindo do trono do Sol que poderia apagar as máquinas de pensar, devolvendo o mundo a uma escuridão medieval em questão de segundos. No entanto, o ponto mais crítico desta profecia não é um desastre natural. Existe um aviso específico, grafado em letras vermelhas que parecem pulsar no papiro original. O manuscrito fala de um erro humano, uma decisão tomada por poucos que afetará a biologia de todos. O texto é enigmático, ele diz que o homem tentará reescrever o sopro da vida e que isso abrirá uma porta que não poderá ser fechada. Seria uma referência à manipulação genética, ao CRISPR ou à criação de uma inteligência que supera a nossa. O aviso termina com uma frase que tem tirado o sono dos pesquisadores: aquele que der alma ao metal perderá a sua própria. O que exatamente é esse erro? E por que o manuscrito sugere que ele será cometido exatamente agora, na metade desta década? A resposta pode estar escondida na próxima sessão, onde o Códice revela o que acontecerá após o ano de 2026. Se o que vimos até agora parece perturbador, o que o manuscrito reserva para o período que começa exatamente em 2026 desafia a nossa própria compreensão da biologia e do espaço. Cruzamos agora a fronteira do que a ciência considera possível. O Códice dedica páginas inteiras a um evento que chama de a busca pela estrela vermelha. Para os arqueólogos que traduziram o texto, não restam dúvidas, o manuscrito descreve, com 3.000 anos de antecedência, a colonização de Marte. Ele fala de templos de vidro erguidos sobre o pó de ferro, onde os homens viverão sem poder respirar o ar do mundo exterior. Mas o texto traz um aviso arrepiante. Ele sugere que Marte não é um mundo morto à espera de ser conquistado, mas um túmulo de gigantes que não deve ser perturbado. O que os primeiros colonizadores encontrarão sob o solo marciano que o manuscrito tanto teme? Ao mesmo tempo que olhamos para as estrelas, o manuscrito prevê uma transformação interna ainda mais radical. Ele descreve a união do barro com o relâmpago. Especialistas em transhumanismo acreditam que esta é uma referência direta à integração de chips e interfaces neurais diretamente no cérebro humano. O texto diz que, a partir de 2027, o pensamento não precisará mais da voz para ser ouvido, e a memória não será mais apenas de quem a viveu. Imagine um mundo onde você pode baixar habilidades ou memórias de outra pessoa diretamente na sua mente. O manuscrito diz que isso criará uma mente única, uma consciência coletiva onde a individualidade começa a desaparecer. Mas há um detalhe que os tradutores quase ignoraram. Escondido em uma nota de rodapé escrita em um dialeto ainda mais antigo, ele fala sobre a grande divisão. Segundo a profecia, a humanidade se dividirá em duas espécies, aqueles que aceitarem o selo de metal em seus corpos e aqueles que escolherem permanecer puros. O manuscrito prevê um conflito silencioso, não com armas de fogo, mas com o controle da própria realidade percebida. Por que uma civilização da Idade do Ferro estaria preocupada com a cibernética ou com viagens interplanetárias? A resposta pode estar na teoria dos antigos astronautas, e se este manuscrito não for uma previsão do futuro, mas um manual de instruções deixado por aqueles que já passaram por tudo isso e viram sua própria civilização colapsar. Estamos repetindo os mesmos erros do passado? O Códice sugere que sim, e aponta para um evento final que ocorrerá antes do fim desta década. Um evento que mudará a nossa posição no universo para sempre. Chegamos agora à parte mais bem guardada deste documento e à última página. Diferente de todo o resto do papiro,
Esta seção estava protegida por um lacre de uma substância que os cientistas ainda não conseguiram identificar e um material que parece repelir a luz e manter uma temperatura constante, independentemente do ambiente. Quando esse selo foi finalmente rompido, o que os pesquisadores encontraram não foram palavras, mas um mapa estelar dinâmico. Este mapa não mostra as estrelas como elas são hoje, nem como eram há 3.000 anos. Ele mostra o céu exatamente como ele aparecerá no dia 21 de dezembro de 2029. Mas por que esta data? Segundo o códice, o tempo não é uma linha reta que ruma ao infinito, mas um círculo perfeito que se fecha. O manuscrito revela a teoria do grande retorno. Ele sugere que tudo o que estamos vivendo, e a tecnologia digital, a exploração espacial, a inteligência artificial, já aconteceu antes. Milhares de anos atrás, uma civilização idêntica à nossa teria atingido o mesmo ápice tecnológico, cometido o mesmo erro humano que discutimos anteriormente, e desaparecido da face da Terra, deixando apenas este manuscrito como uma cápsula do tempo. O aviso final é um sussurro vindo do passado: quando o ferro falar e o céu se tornar um espelho, o ciclo se completará. Pesquisadores acreditam que o céu como espelho pode ser uma referência à rede de satélites que envolve o planeta, ou talvez a algo muito mais profundo, o momento em que a realidade virtual se tornará indistinguível do mundo físico. A pergunta que fica no ar é devastadora: estamos destinados a repetir o colapso? O manuscrito termina com uma coordenada geográfica precisa, apontando para um local ainda não escavado na Antártida, sugerindo que lá reside a prova final de que não somos a primeira humanidade avançada a habitar este planeta. Seria este documento uma fraude sofisticada, uma coincidência matemática impossível, ou um guia de sobrevivência deixado por nossos próprios ancestrais para que, desta vez, o final seja diferente? E você, acredita que o nosso destino já está selado nas estrelas e em pergaminhos antigos, ou temos o poder de quebrar o ciclo e escrever um novo capítulo para a história humana? Deixe sua teoria nos comentários. O que descobrimos hoje é apenas a ponta do iceberg. Se você quer continuar explorando os mistérios que a ciência oficial prefere ignorar, inscreva-se e ative as notificações. O futuro já aconteceu, e nós estamos apenas começando a lembrá-lo. Até a próxima!